25 years after Brian Jones' death, a new twist was added to his controversial story. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos casos de celebridades que morreram em circunstâncias sombrias ou cujas mortes geraram polêmicas depois. He hated her. Bad, and he wanted the whole world to know it. Casey Kasem. That wraps up our special countdown to the top 10 songs of the year 1991, a prelude of some of the great songs to come in this still young decade. A longa e estranha história da doença e morte de Casey Kasem poderia render um artigo só para isso. O lendário radialista foi diagnosticado com uma doença grave em 2007 e eventualmente perdeu a capacidade de falar. Depois desse diagnóstico, começou uma disputa conturbada entre a esposa de Kasem, Jean, e os seus filhos. No final, foi concedida a tutela a Carrie Kasem, uma filha da ex-esposa Linda Myers. We had 3 doctors come in and say, this is futile, your father's dying, his organs are shutting down, he can no longer digest food. Mais discussões sobre direitos de visitação ocorreram, enquanto a sua esposa, Jean, moveu Kasem da Califórnia para o estado de Washington, sem avisar ninguém. No final, os filhos de Kasem processaram Jean por morte culposa e abuso de idoso, e depois chegaram a um acordo. Jean esperou 6 meses inteiros para enterrar o corpo do marido, em Oslo, na Noruega. I'm going to bring my father back to the United States of America, where he belongs. Bobby Fuller. O cantor e compositor de rock and roll sempre será lembrado pela versão de I Fought the Law que gravou com o seu grupo The Bobby Fuller 4. No entanto, ele também será conhecido por sua morte misteriosa, cujos motivos continuam a ser um mistério para os fãs e as autoridades. Fuller foi encontrado inconsciente no seu carro em 1966, com pequenas marcas de hemorragia pelo rosto e corpo. It was either a freak thing or somebody set him up with that phone call. I can't think of any other reason why somebody called him at 2 in the morning and he left. Relatórios iniciais indicavam a autodestruição como a causa da morte de Fuller, mas teorias da conspiração continuam a surgir sobre se isso foi realmente verdade ou o encobrimento. Anos após a sua morte, a causa foi alterada para acidente, sugerindo que há mais nessa história do que parece. He knew what his goals were, and I think nothing would have stopped him. Barbara Colby. I'm about to offer you a job. I'm doing this because I'm an expert on people's abilities. Now let me tell you something. You are virtually unemployable. Essa atriz pouco conhecida, mas talentosa, deixou a sua marca mais memorável em The Mary Tyler Moore Show, onde interpretou uma trabalhadora do sexo. A abordagem realista e despretensiosa de Barbara Colby para o papel foi uma novidade, especialmente em comparação com as atuações frequentemente exageradas da época. I know you're probably not a bad kid, and this must be a very trying experience for you. But if you mention your toothbrush one more time, I'm gonna spit up. Isso talvez reflita a dedicação de Colby em aprimorar o seu ofício, como evidenciado por suas visitas frequentes a aulas de atuação na cidade. No entanto, foi fora de uma dessas aulas que Colby foi morta a tiros em um crime que ainda não foi resolvido. Relatórios sugerem que a atriz não conhecia os seus atacantes, mas ela também não foi roubada. Poderia ter sido um incidente completamente aleatório ou ela foi alvo intencional. The dog's a lousy model. Can't you get me a better one? I tried, but Sybil Shepherd wouldn't wear a flea collar. Dr. Hein S. Noor. I'm worried, Sydney. I'm the guy who bring you over here. They accuse me and they arrest me. How can they arrest you? You're already arrested. Esse médico do Camboja não era um ator treinado antes da sua atuação premiada com o Oscar em Os Gritos do Silêncio de 1984. No entanto, foi a experiência do Dr. Hein S. Noor vivendo sob o regime real do Khmer Vermelho de Pol Pot que tornou a sua performance tão convincente. Noor foi o primeiro artista de ascendência asiática a ganhar o prêmio de melhor ator coadjuvante e usou essa experiência para conseguir mais papéis após escapar para os Estados Unidos. I said, before you do anything else, please give me a drink and then shot me. Enough. Noor também realizou trabalho humanitário após o seu sucesso, mas tragicamente foi morto a tiros em frente à sua casa em 25 de fevereiro de 1996.
Violência de gangues e assalto foram apontados como razões para o assassinato de Knorr, enquanto outros acreditam que o ator foi um alvo específico devido às suas convicções políticas. He took that Oscar almost like a weapon and said, okay, people want to see this Oscar, but you're also going to get to hear what I have to say about what's going on in Cambodia. George Reeves. Excuse me, Professor. I've got a date in outer space. So don't try it, Superman. Maybe I can knock it off its course. O filme de 2006, Hollywoodland, continua sendo uma análise fascinante da morte misteriosa de George Reeves, o primeiro Superman. A atuação do ator como o Homem de Aço nos anos 50 lhe rendeu amor e aclamação, mas também limitou as suas opções. Rumores circulavam sobre a suposta depressão de Reeves, causada por problemas financeiros pessoais e falta de oportunidades criativas. So the only answer is still Superman. Yeah, nobody knows where he... Look! Reeves morreu de um ferimento de bala em 16 de junho de 1959, mas houve uma discussão sobre se o ferimento foi causado por ele mesmo. A investigação da cena do crime também foi confusa, graças ao manuseio de evidências de bala e impressão digital que poderiam ter potencialmente mudado a causa da morte de Reeves, afastando da autodestruição. O fato de a morte de Reeves ter ocorrido durante uma festa em casa também resultou em declarações conflitantes dos convidados. A bullet had passed through Reeves' skull and lodged in the ceiling above his bed. And strangely, the fatal shell casing was found underneath Reeves' body. Bob Crane. They'd never expect a surprise attack from 5 unarmed men. So right there, we've got the element of surprise going on. Essa estrela do sucesso televisivo Guerra, Sombra e Água Fresca também teve a sua vida e morte adaptada para o filme de 2002, Auto Focus. Esse filme apresentou evidências especulativas sobre uma teoria antiga a respeito do assassinato de Bob Crane em 1978. Essa teoria afirmava que o amigo de Crane, John Henry Carpenter, era na verdade o responsável pelo crime, após uma desavença pessoal entre os dois. They suspected Carpe but didn't prosecute. Not a solid case, they said. Carpenter também supostamente ajudou Crane a gravar as suas inúmeras relações sexuais. Carpenter foi preso em 1992 e acabou sendo absolvido em 94. No entanto, há quem insista que o homem escapou impune do assassinato. DNA was a big factor because if there would have been DNA on that car door of Bob Crane, I can guarantee that John Carpenter would have been found guilty. Brian Jones. I was raised by toothless bedded hands. Os Rolling Stones são uma instituição do rock and roll, tanto que muitos fãs esquecem a trágica morte de um homem frequentemente chamado de o fundador do grupo. O guitarrista e compositor foi encontrado em sua piscina afogado aos 27 anos, em julho de 1969. Just 3 weeks after he was sacked from the Rolling Stones, on the 2nd of July 1969, Brian Jones was found dead at the bottom of his swimming pool. No entanto, muitos afirmam que Jones foi assassinado. Uma teoria consistente é que ele foi morto devido a uma disputa financeira com um trabalhador da construção local, Frank Thorogood. A dramatização biográfica de 2005, Stoned, a história secreta dos Rolling Stones, explorou essa teoria, enquanto a declaração oficial na época da morte de Jones permaneceu como morte por acidente. Frank took umbrage because he owed him a lot of money. He only owed him $2,000. But there's no way that he had an argument with him owing him money. Elizabeth Short, também conhecida como a Dália Negra. Ear-to-ear facial lacerations, disembowelment. You keep this information to yourself. A maioria das pessoas nessa lista era famosa antes da sua morte, mas foi a trágica morte de Elizabeth Short que a tornou uma celebridade. Conhecida hoje como a Dália Negra, Elizabeth Short era uma atriz aspirante que foi morta em Los Angeles em 1947. O seu assassinato é lembrado até hoje pela violência chocante, com o corpo nu de Short grotescamente posado, mutilado e drenado de sangue. A precisão cirúrgica das suas feridas intrigou as autoridades, mas a abundância de desinformação e o sensacionalismo da mídia sobre o caso dificultaram as investigações. Também houve casos de incompetência policial, como quando um suspeito principal, o assistente de embalsamento Leslie Dillon, foi detido contra sua vontade e não teve direito a um advogado. O caso permanece não resolvido. She had been dead from 5 to 9 hours, according to the coroner's report. That puts the murder sometime after midnight. And the operation sometime after that. Sonny Bono. I intercepted a pass. Yeah? And I ran for 95 yards. 95 yards, Cher. What do you think of that?
A little bull goes a long way. Esse talentoso compositor e músico não parou de trabalhar após o fim do seu relacionamento pessoal e profissional com a ex-esposa Cher. Sonny Bono continuou a escrever, a gravar e a se apresentar, e até fez uma transição bem-sucedida para o mundo da política. A sua vitória como prefeito de Palm Springs levou a uma carreira no Congresso dos Estados Unidos, onde Bono serviu na Câmara dos Representantes. I think it's time for people like me to become politicians. I think we need more people that are in the mainstream and less people that are in an ivory tower. Bono morreu tragicamente em 1998, após colidir com uma árvore enquanto esquiava. Mas foi o comportamento da sua quarta esposa, Mary, que chamou a atenção. A viúva de Bono, e eventual vencedora da sua cadeira no Congresso, insistiu que a dependência de medicamentos prescritos levou à sua morte. Isso não era consistente com os laudos toxicológicos, que não encontraram evidências para apoiar a sua opinião. Investigators say there was no immediate evidence of drugs or alcohol. Meanwhile, family and friends will now have to push through their grief to prepare for Sonny's funeral. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Natalie Wood. Why do you still see him? Because he's a perfectly wonderful, thoughtful, uncreative guy. A carreira de Natalie Wood começou a brilhar muito jovem e continuou a prosperar nos anos que antecederam a sua trágica morte em 1981. A atriz supostamente não sabia nadar e tinha pavor de água. Isso torna a sua morte ainda mais confusa, já que ocorreu durante uma excursão de iate com seu marido, Robert Wagner, e o amigo Christopher Walken. Before you know it, we're oblivious, and it's time we have to call somebody. She's gone. Acusações foram feitas contra Wagner por anos após a morte de Wood, com alguns apontando a natureza conturbada do casamento deles como um possível motivo. Outros ainda se perguntam o que, se é que há algo, está sendo escondido por Walken, que oficialmente afirmou que foi um trágico acidente. Lieutenant Carina and Detective Hernandez are hoping new witnesses will come forward. Either someone who saw something, heard something, or was told something. E aí, faltou alguém nessa lista? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.